Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, a Magazine Crítico apresentando seu tema de análise. Hoje vamos abordar o tema meio ambiente. Primeiro, saudar quem está nos assistindo e dizer que entramos no mês onde a cultura brasileira tem um valor absurdo em função das festas juninas, que são super importantes a partir de junho, né? Nós vamos falar de meio ambiente. O importante é que as pessoas que estão nos assistindo entendam que meio ambiente é um conjunto. É um conjunto de quem? Vamos lá. Quando se fala em meio ambiente, busca-se falar só da natureza, mas existe a sociedade que vive no ambiente. Então, eu tenho dois pontos, a sociedade e a natureza. E se eu mexo na natureza, se eu desequilibro a natureza, eu estou mexendo na sociedade que vive dentro dessa natureza. E o Brasil, ao longo da sua história, tem uma característica muito grande de desrespeito à natureza, desde o período da invasão portuguesa em 1500. De lá para cá, o processo de destruição das matas brasileiras, dos biomas brasileiros, é muito forte, principalmente em função da atividade econômica, onde destacamos duas coisas, né? Quais? O agronegócio e a mineração. E nós avançamos, chegamos a ter IBAMA, INEA, alguns órgãos que defendem, né, o meio ambiente, mas fica claro para nós que o dinheiro, o capital, o lucro fala mais alto que a natureza. Então, se esgota o meio ambiente. É importante a gente falar no momento que nós conseguimos parar o processo de desmatamento, parar o processo de avanço dentro das áreas indígenas. Nós tivemos o Congresso Brasileiro votando uma lei que permite o avanço dessas áreas. Isso é um retrocesso, mas eu queria que o Magno esmiuçasse isso aí dentro da questão legal e da questão geopolítica e geográfica também. Mestre, nos últimos dias, né, basicamente a gente viu aí uma grande derrota, né, para os movimentos ambientalistas e, por que não, para o governo do Brasil, né, do governo Lula, que na verdade foi a derrubada do veto que o Lula havia feito no novo marco, né, do licenciamento ambiental, ou na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é a Lei 15.190 de 2025. Né? E basicamente, como você falou do agronegócio da mineração, o que mais chama a atenção nesse novo marco regulatório ambiental no Brasil vai ser o que eles chamam de institui a licença por adesão e compromisso. Isso está escrito na lei, tá, gente? E o licenciamento autodeclaratório para empreendimentos considerados de baixo a médio impacto. Na verdade, aqui você já tem um problema, né? Você vai, basicamente, as empresas vão fazer o licenciamento ambiental autodeclaratório. Isso nunca foi possível na legislação brasileira, pois havia a contratação de empresas terceiras, mas também a fiscalização dos órgãos ambientais, sejam eles órgãos estaduais, como nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós gravamos esse vídeo, o INEA, seja ele o próprio IBAMA, de ordem federal. Então, basicamente, isso mostra que o agronegócio consegue avançar com seu pacote de leis para restrição ambiental, para restrição das ações voltadas para a preservação ambiental. Em um momento, né, que o nível de desmatamento no Brasil, principalmente na Amazônia Legal, está em queda. Então, isso é um retrocesso muito grande, foi orientado por diversos organismos nacionais e até mesmo mundiais, contra esse novo marco regulatório, gente. E aqui tem um ponto muito importante, tá? É todo o agronegócio que vai fazer esse procedimento? Não, o pior nenhum é isso. O pior é que esse agronegócio que faz o desmatamento, que não consegue cumprir as normas ambientais, ele tem um alto lucro. Por quê? Porque ele tem o menor custo. Então, é ele que vai se destacar dentro da economia nacional. E um ponto muito importante aqui, seria ilusório acreditar que isso não terá impacto no mercado internacional, pois muitos países já fiscalizam as ações ambientais e as ações sanitárias. Inclusive, o Brasil, né, tem um destaque muito importante nos selos verdes que nós temos em relação à nossa produção agropecuária.
Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês, gente, nesse Magazine Crítico não existe meio ambiente e não existe ação humana sem impacto. Porém, quais são esses impactos? Quem irá fiscalizar essas empresas que têm um alto poder, né, de desmatamento, alto poder de mudanças física, química e biológica ali dos componentes do solo, poluição hídrica, né, mestre? É muito comum nessas duas atividades, tanto na mineração quanto no agronegócio. A gente vê um pacote químico usado de forma exagerada, sem fiscalização. Então, é isso tudo que a gente quer trazer nesse vídeo e alertar a toda a população que isso impactará a nossa saúde, impactará o meio ambiente em um momento de mudanças climáticas muito severas, né, mestre? Você falou de um ponto aí muito importante, que é a mineração. Aí eu vou fazer uma crítica, sabe, bem veemente ao governo federal. Eu só vejo essas ações, sabe, Magno, com a ausência do Estado. O que o Estado, através do governo, porque são duas coisas diferentes, Estado e governo, né? O que o governo tem que governar? O governo tem que governar duas coisas, que fique bem claro isso para quem está nos assistindo: a população e o território. Veja bem, a população, ele não está cuidando dela porque essa população que sofre as ações da mineração é a população indígena, né? São os oriundos da terra brasileira que perdem suas vidas, principalmente com os componentes que é usado na mineração, principalmente o mercúrio, certo? Então, vários índios morrendo em função disso. Por que eu digo que não tem Estado? Porque, para que existe, a pergunta que não quer calar, as Forças Armadas? Para defender o território e a população. Bota o exército lá, bota a marinha ou a aeronáutica lá, eu duvido que a mineração entre. Duvido. É só você botar uma guarnição significativa de Força Armada para defender quem? O território brasileiro. E outra coisa importante também, né? Você falou das doenças. Quem nos ensinou, quem nos ensina a tratar o meio ambiente? O indígena. As sociedades primitivas, porque você não tem um desequilíbrio ambiental através dessas sociedades primitivas. E a gente trata o índio como ignorante, né? O capital, ele passa por cima do bom senso. Eu acho que o governo negligencia no que diz respeito à repressão disso, né? Eu não sei o que acordo é feito, não sei o que rola por trás disso, mas ele não atua de forma significativa como deveria atuar, reprimindo, e a repressão ela tem que ser austera, porque esses caras, eles botam fogo, né? Eles fazem acampamentos, destroem. Você falou muito bem na questão hídrica. Na Amazônia, nós temos a nossa principal reserva, que é a água doce. Nenhum país no mundo tem as reservas de água doce que a gente tem. Não é isso, Magno? Enfim, mestre, então, é só para vocês também, gente, para quem nos acompanha aqui, ficar atento a essas mudanças. Essas mudanças causam impacto no meio ambiente, em relação a eventos extremos climáticos. Mas está distante, está lá na Amazônia. Não, gente, o meio ambiente é uma rede. O nosso planeta ele é um organismo vivo. Se você faz uma mudança drástica na Amazônia, vai haver uma redução da pluviosidade no Sudeste, no Sul, no Nordeste do país. Então é isso que a gente quer trazer para vocês, né, mestre? Grande abraço, gente. Grande abraço, mestre. Grande abraço, Magno. Eu espero que vocês entendam bem essa posição e se coloquem, né, cientes do que está acontecendo com o meio ambiente brasileiro. Um abraço, boa semana para todos. Um abraço, boa semana.